E aí, seus nerds? Beleza? Tudo bom com você? Para você que não me conhece, o meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos a esse canal. Pessoal, hoje nós vamos falar de WandaVision, isso mesmo. Saiu o episódio número 6 e a gente vai falar tudo sobre o episódio que saiu essa sexta-feira. Mas antes de começar, deixa eu te perguntar, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu? Não acredito. Se inscreve para você não perder nenhum dos vídeos que tá saindo aqui. A gente já falou sobre vários temas nerds, várias notícias e tá tudo aqui nesse canal. E você tá perdendo todos esses vídeos. Se inscreve e deixa o seu like para me ajudar. Mostra pro YouTube que você gosta dos meus vídeos. Tamo junto? O episódio já começa ali na matemática de anos 90, uma abertura muito legal. E aí nós vemos que é o episódio do Halloween como já era esperado. E o Pietro tá totalmente participativo ali na família agora da Wanda, né? Ele tá ali com os sobrinhos e, cara, o Pietro do Evan Peters é muito massa, velho. É por isso que ele é muito mais legal que o outro. Claro, o Mercúrio ali, o irmão da Wanda que morreu em Vingadores Era de Ultron, ele tinha aqui ali essas qualidades, mas, cara, o Mercúrio do Evan Peters é sem igual, né? E aí é muito engraçado porque até me faz lembrar um pouco a personalidade do Mercúrio do X-Men Evolution. Ele tem muito aquela personalidade zoeira. E é muito legal ver a dinâmica dele com os filhos da Wanda. E aí nós vemos ali de começo que as crianças elas têm uma interação com o público que está assistindo a série. E ali eles meio que fazem uma quebra de quarta parede e nós já vemos o Tommy com a sua fantasia igual o seu traje dos quadrinhos. E tá muito igual, cara. É muito legal que esse episódio de Halloween a Marvel pôde fazer muito fanservice. E aí depois aparece a Wanda finalmente com aquela fantasia que a gente esperava, que a gente viu nos trailers, com a roupa da Feiticeira Escarlate. E aí eles perguntam o que era aquela fantasia e ela fala assim, eu sou uma vidente socoviana. Então, cara, foi muito legal a solução que eles encontraram para a fantasia da Wanda. E aí o Pietro ele faz um comentário, ele fala, nossa, isso é tão estranho, é pior do que as fantasias que a nossa mãe fazia pra gente. E aí mostra um flashback deles fazendo um Halloween lá na cidade deles, em Sokovia. É muito engraçado porque o Pietro, ele tá, aparentemente, ele tá fantasiado de Nick Fury, mano. E aí, ao mesmo tempo que o Pietro, ele faz essa menção a essa parte da infância, a Wanda, ela não lembra muito bem disso. E guarda isso porque vários momentos vai acontecer isso da Wanda não se lembrar, do Pietro não se lembrar. Aí nós temos um corte pro Visão, o Visão tá descendo das escadas, finalmente fantasiado de lutador de luta livre, só que ele, claro, tá remetendo ao Visão dos quadrinhos também, ele tá com aquela capa tal, aquela coisa, aquele amarelo forte, né? E aí o Visão ele faz um comentário, porque ele fala que ele não lembra pra onde foram suas roupas, ele não lembra o que ele costumava vestir, e ele falou que aquela era a única roupa que tinha no armário dele. E até o Visão ele fala diretamente pra Wanda, como se fosse uma indireta, e ela, tipo, nossa, ela engole seco ali, mas continua a história. E aí o Visão ele fala que ele vai ajudar o Herb a fazer a patrulha ali do bairro, né? Que ele lembra que ele entrou na patrulha do bairro e tal, e agora ele vai ajudar e tudo mais. Só que aí a Wanda fica meio assim porque aparentemente ele não tinha avisado ela que ia fazer isso. E ela começa a achar estranho, e ela começa a ver que os planos dela ali estão desmoronando e tudo mais. Só que na verdade, essa desculpa que o Visão usou é para ele poder investigar o que está acontecendo de errado em Westview. Então ele fala que vai fazer patrulha, só que na verdade ele vai tentar investigar os mistérios que está envolvendo aquela realidade. Porque a gente sabe que o Visão já está meio que desconfiando de algumas coisas e desconfiando um pouco da Wanda. E nós vemos que no começo do episódio as crianças elas têm uma participação com a câmera. Só que o Tommy ele tem muito mais participação do que o Billy. Praticamente pelo Tommy puxar um pouco ali dos poderes da Wanda, talvez ele tenha essa possibilidade de interagir com a realidade de Westview também. Assim como o Visão. Claro, o Visão ele não tem os poderes da Wanda, ele tem ali seus próprios poderes. Só que o Tommy, como ele tem ali uma relação direta com a Wanda, talvez ele possa interagir muito mais nessa realidade. Talvez ele possa até mandar nessa realidade também, assim como a Wanda. A gente vai ver nos próximos momentos desse episódio. E aí ele fala de novo com a câmera e ele fala que a sua mãe tá estranha desde que o irmão dela chegou lá na casa deles. Aí o Pietro entra no meio da discussão ali da Wanda com o Visão e ele fala que ele cuida das crianças sem problema. Só que aí a fala do Pietro é muito curiosa. Porque ele fala assim, não, eu tenho o bom e velho cromossomo XY. Cara, tá, tudo bem, o cromossomo XY ele remete ao sexo masculino, beleza? Só que, cara, ele poderia falar de várias formas. Ele falou logo a palavra cromossomo.
Pode parecer besteira minha, só que, cara, no outro episódio, o Visão falou que tava lendo Darwin para acalmar o bebê que tava chorando. Darwin fala de evolução. E agora o Pietro menciona cromossomo. Quer indireta melhor que a gente tá abrindo aqui falando sobre mutantes? Que fala de evolução, outro gene e tudo mais? Cara, é a Marvel esfregando na nossa cara. Então, cara, é aqui, ó, jogando diretamente. Porque é logo o cara que fez participação nos filmes do X-Men tá falando isso. Então, indiretas, a Marvel não dá ponto sem nó. E aí, nós vemos o melhor fanservice que existe, que é o Pietro indo correndo pegar as fantasias junto com o Billy, e eles voltam totalmente fantasiados de Mercúrio. É muito legal ver a solução que eles arrumaram pro cabelo, todo cheio de laque, duro assim, mas ficou muito legal, cara. O visual que a gente esperava ver no filme dos X-Men, claro, o visual do Pietro nos filmes dos X-Men da Fox era muito massa, mas lá no fundinho eu queria ver aquele raiozinho, aquela roupa meio azul, meio verde água ali, e ficou muito legal. E aí nós vemos do lado de fora ali na SWORD que o Tyler afastou a Mônica, a Darcy e o Agente Wu ali das operações para tentar entender o que tá acontecendo ali com a Wanda. Nós vemos que ele tá querendo neutralizar a Wanda, só que nós vemos que a Mônica ela tá querendo ajudar a Wanda. E aí nós começamos a desconfiar um pouco do Tyler, porque aparentemente a Mônica disse que ele queria afastá-los daquele lugar. Possivelmente ele já tem algo planejado para fazer contra a Wanda ou para tentar fazer alguma coisa contra aquela realidade. E aí, voltando para a realidade de Westview, nós vemos que a Wanda começa a se questionar. Por que o Pietro é diferente? Por que ele tá daquela forma agora? E aí, em seguida, ela vai falar com o Herb e descobre que o Visão não tá fazendo patrulha junto com os demais do bairro. E aí ela já estava desconfiada, ela começa a ver que tem algo errado de fato. E aí o Herb pergunta para ela, você quer que mude algo? E aí ela meio que fala que não. Então a gente já vê pistas ali novamente de que algumas pessoas elas já estão dando vários foras sobre essa realidade da Wanda. E aí voltando pro Visão, ele vai chegando num ponto de Westview mais parado, meio monótono, e ele vê uma mulher num estado meio em transe, e aí ela tava tipo segurando um varal assim e tentando colocar e voltava, colocar e voltava, e em seguida cair uma lágrima. Aparentemente a gente pode ver que ela tá sofrendo muito naquela posição que ela tá. Cara, é muito bizarro porque assim que ele vai adentrando, as coisas só vão ficando piores naquele lugar. E aí nós vemos em seguida o comercial desse episódio, que é um comercial ali totalmente feito ali numa animação, né, diferente daqueles outros comerciais que aparecem sempre os mesmos atores. Só que esse comercial é muito interessante, que ele fala sobre um doce, Yo Magic. E aí nós vemos que o menino ele tá numa ilha ali passando fome, um tubarão aparece e dá esse docinho pra ele. Só que o menino não consegue abrir e aí ele acaba morrendo de fome. Só fica a caveirinha do menino. E esse comercial pode dizer alguma coisa sobre o futuro, mas não o futuro da Wanda, mas o futuro do Visão. Da mesma forma que o Yo Magic não conseguiu salvar o garotinho na ilha, talvez a magia da Wanda não consiga salvar o Visão. E aí nós vemos de novo ali que a Wanda e o Pietro estão conversando, e aí ele fala assim que ele foi baleado e tudo mais, e aí ele ouviu ela chamando e viu que ela precisava dele e ele foi. Fotos e tudo mais, que eles querem pegar doces, e aí a Wanda fala assim, só não passem da Avenida Ellis. Cara, guarda isso, guarda isso. E aí nós vemos ali que o trio está operando ali nas ocultas, ali entrando nos dados do agente Tyler, né? E aí eles descobrem que o Tyler está monitorando o Visão. E aí nós vemos que ele encontrou um jeito de monitorar dentro de Westview. E ele tá ali vendo o que o Visão tá fazendo. E aí o Visão ele vai chegando ali perto, ali mais ou menos de um lugar mais inóspito em Westview. E aí ele encontra a Agnes. E aquela cena famosa que apareceu nos trailers de WandaVision. Onde ele chega no carro da Agnes e a Agnes tá num estado totalmente em transe também. Só que uma coisa muito interessante é que o carro da Agnes tá de frente para onde aparentemente é a saída daquela realidade. A saída do Rex, né? Que foi apelidado pela Darcy. Aí o Visão toca na Agnes, assim como fez com o Norm, e ela sai do transe, ela olha o Visão, reconhece ele como Vingador e pergunta se ele vai ajudar as pessoas ali dentro. E aí ele fala assim, tá, mas o que é um Vingador? Ele não lembra de nada. E aí ela fala assim, não, mas você tá morto e tudo mais. E aí o Visão devolve ela pro transe dela novamente. Em seguida nós vemos uma abertura da câmera mostrando a placa escrito Avenida Ellis. Então por isso que a Wanda não queria que os meninos passassem dessa avenida, porque talvez eles pudessem descobrir a saída ali do domo, talvez, ou tentar de alguma forma sair dali, ou descobrir alguma coisa que ela não queira que eles saibam. E aí em seguida a Mônica fala que o seu contato chegou, e ela vai atrás desse contato. Eu particularmente não sei quem que seria essa pessoa.
claro, não é a Capitã Marvel, até porque ela tá com alguns problemas com a Monica Rambeau ali. A Mônica, no outro episódio, ela torceu o bico quando falou da Capitã Marvel. Mas, cara, será que é algum personagem conhecido nosso? Será que é alguma pessoa que a gente conhece do universo da Marvel? A gente vai ter que descobrir no próximo episódio. E aí, em seguida, nós vemos que a Darcy adverte a Mônica falando que ela não pode atravessar o domo novamente. E aí ela disse que o Tyler tinha o sangue dela. E ali no sangue dela, dava pra ver que teve umas alterações nas células da Mônica. Então, praticamente ali ela já tá mudando e nós estamos percebendo então que o que vai dar poderes de fato para Monica Rambeau é esse contato com esse domo referente à realidade da Wanda. Ou talvez algo já estivesse adormecido dentro da Mônica e só foi agora colocado em ativação por causa desse contato com os poderes da Wanda, que também são advindos de uma joia do infinito, talvez. A Mônica, ela ainda não pode ser de fato uma heroína com poderes, só que ela demonstra já ter a atitude de uma. Ela fala que ela vai fazer de tudo para ajudar a Wanda. E ali ela demonstra um altruísmo muito grande e de fato um heroísmo. Então para ela só falta agora os poderes, né? Porque heroína ela já é. E voltando para Westview, nós vemos que o Pietro ainda continua conversando com a Wanda e ele começa a perguntar para ela como que ela fez aquela realidade, como que ela fez aquilo. E aí nós vemos que ela novamente fala que não sabe, assim como ela falou pro Visão no outro episódio. E ela fala assim que em um momento ela se sentiu muito sozinha e ela não sabe como que tudo aquilo aconteceu. E aí em seguida ela vira pro Pietro e aí a mesma visão que ela tem do Visão ali morto, com o buraco na testa, sem a joia, ela vê o Pietro morto. Cara, eu tava muito com medo disso acontecer e de fato aconteceu. Ela vê o corpo do Pietro baleado e totalmente cadavérico, sabe? Aquele negócio pálido, sem vida, aquele olho morto, cara. Foi muito bizarro, cara. Eu confesso que eu levei um sustinho, véio. E aí ela rapidamente fecha o olho e volta e ele tá ao normal. E aí o Visão, ele tenta sair do domo, ele começa a colocar sua força sobre a barreira e começa a sair lá fora. E aí o pessoal da SWORD sai e ele começa a tentar alertar o pessoal para ajudar as pessoas. Só que ao mesmo tempo ele começa a se desintegrar. Porque fora da realidade de Westview, ele não vive. E aí nós vemos que o Tommy começa a sentir que o pai dele tá em perigo e ele alerta a Wanda. E aí a Wanda, com um piscar de olhos, pausa toda a cena do Halloween. Aí ela solta um poder e começa a expandir toda a realidade dela. E aí o domo vai crescendo, vai sugando tudo que vê pela frente. Inclusive até a Darcy entrou pra realidade da Wanda. Agora a gente vai ver como que ela vai ser dentro da realidade da Wanda agora. E aí tudo que vai entrando pra dentro da realidade, os agentes da SWORD, carros, estabelecimentos vão sendo reescritos pra realidade da Wanda. E aí a Mônica e o agente Wu ficaram de fora da realidade. E aí agora nós vamos ver quem que vai ajudar eles, como que eles vão fazer pra tentar salvar a Wanda, tentar ajudar as pessoas ali de dentro. E agora esse episódio trouxe mais dúvidas do que muitas respostas. Claro, ele resolveu algumas coisas, mostrou algumas coisas muito interessantes, só que agora nós temos vários questionamentos para se fazer. Será que de fato alguém ainda está controlando a Wanda? Será que tem alguém por trás? Nós vemos que de fato o Pietro pode ser, claro, ali uma alteração da Wanda também. Mas se você gostou do vídeo, não esquece, compartilhe com seus amigos, a galera que está assistindo WandaVision, compartilhe com todo mundo, mostre esse episódio aí para os seus amigos, beleza? Muito obrigado por ter assistido, deixa o seu like e a gente se vê na próxima. Fui!